Devido à repercussão do último vídeo no canal, eu decidi trazer este vídeo então. Deus, ele faz acepção de pessoas? E aí galera, será que Deus ele faz acepção de pessoas ou ele não faz? Bom, então, por que eu decidi trazer esse tema? Depois do último vídeo do canal, eu vi que teve muitos comentários positivos, pessoas que entenderam a intenção do último vídeo que eu trouxe, o assunto sobre homossexualidade. Só que por outro lado também eu percebi alguns comentários onde as pessoas ainda não entenderam o que eu quis trazer com o vídeo sobre o respeito a todos. E nesse canal nós vamos respeitar todos e todos têm o direito de vir falar um pouquinho, falar o que pensa, inclusive pastores religiosos do sistema religioso. Aqui não é um canal de debate, mas é um canal de respeito, pois aparentemente muitos têm ficado com dúvidas quanto a isso, por causa dos temas que eu tenho trazido aqui no canal. Então eu quero deixar bem claro que este canal ele dá chance a todos poderem falar e colocar o seu ponto de vista, porque nós temos que respeitar a todos, mesmo que não concordemos com algumas coisas que as pessoas pensam, mas devemos respeitar a todos e nos tornar pessoas melhores. E é isso que nós vamos entender um pouquinho nesse vídeo, depois da vinheta. Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, devido à repercussão do último vídeo, como muitos têm visto nos comentários, eu decidi então trazer esse tema polêmico. Polêmico como assim? Porque eu vi que muitas pessoas ainda estão presas no sistema gracista, no sistema da graça de onde nós viemos galgando degraus de conhecimentos, onde a graça é apenas um desses degraus, onde nós aprendemos mais e a partir de que continuamos estudando, nós vemos que até a graça é mais um sistema um pouco mais livre que o sistema religioso. Por isso muitos ficaram ali estagnados na graça e não passam a estudar a Bíblia, a estudar a história da igreja, a estudar tudo como aconteceu, como foi escrito, quem escreveu, quando foi escrito e se realmente tudo é verídico. Tudo aquilo que foi encontrado, achado, se foi manipulado ou não, as pessoas estão esquecendo de continuar estudando. Então estudem, verifiquem todas as informações, não parem, não estacionem, estudem. Então olha que interessante, eu vou colocar algumas passagens aqui justamente falando sobre isso. Mas o que é acepção de pessoas? Fazer acepção de pessoas significa tratar algumas pessoas de modo diferente, inclusive julgar algumas pessoas de maneira diferente, favorecendo assim umas e outras não. Isso é fazer acepção de pessoas, é tratar de maneira melhor uma pessoa e outra não, simplesmente por algum motivo de que a pessoa que está tratando com acepção ou não gostou ou por algum outro motivo, a pessoa trata uma pessoa melhor e outra não. Isso é fazer acepção de pessoas, uma maneira diferente de julgar uma pessoa e outras não. Então isso é fazer acepção de pessoas. E agora uma coisa muito interessante, olha só, vamos ler algumas passagens que demonstra que Deus ele realmente faz acepção de pessoas e vamos entender o porquê ele faz acepção de pessoas. Olha só, então vamos para Deuteronômios capítulo 7 versículos, vamos ler do 5 ao 9. Olha só o que diz aqui: porém assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas e cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo
especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão do Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, olha que interessante. A própria Bíblia, as Escrituras, o Velho Testamento, mais especificamente o livro de Deuteronômios, não só ele, mas outras passagens e outros livros também vão falar a respeito deste assunto, em que Israel, os judeus, eram o povo escolhido de Deus. Só que aí é que está. Qual a diferença do povo de Israel para os outros povos, se eles também cultuaram outros deuses, fizeram exatamente a mesma coisa que outros povos fizeram e algumas vezes muito pior? Eles foram pior do que outros povos, inclusive outros povos deram até um exemplo de um amor maior, de crer mais e obedecer a esse Deus mesmo dos judeus, de Israel. Outros povos deram um exemplo melhor do que o próprio povo de Israel. Então olha só que interessante. Deus, ele fez a acepção de pessoas escolhendo o povo de Israel. E isso está declarado nas Escrituras em algumas passagens. Mas por que isso está ali? Por que Deus fez essa acepção de um povo, deixando para trás todos os outros povos, mesmo quando os outros foram muito melhor em comportamento do que o próprio povo de Israel? É simples. É porque o Velho Testamento, todas as histórias, as passagens foram analogias criadas para o próprio povo de Israel, para o povo de Israel doutrinar e ensinar o seu próprio povo. E durante as guerras, as perseguições, outros povos tomaram então essas doutrinas, tendo esse Deus que Israel criou para eles poder doutrinar o seu próprio povo, para que o seu povo se tornasse um povo melhor do que os outros povos. Então foi essa a intenção de criar as Escrituras, de criar esse Deus, de fazer esse Deus. Eles tentaram, foi na verdade uma tentativa de materializar Deus. Foi uma tentativa de humanizar um Deus, para que as pessoas pudessem seguir essa linha, para as pessoas de Israel, as 12 tribos, os judeus. Eles criaram essas histórias como fábulas, eles criaram para doutrinar o seu povo, como eu falei, para que o povo de Israel se tornasse um povo melhor que os outros povos, e não que esse realmente é o Deus todo criador de tudo, de todas as coisas, de toda a vida. É o Deus de Israel, esse Deus. Eles criaram esse Deus assim como todos os outros povos tentam criar o seu próprio Deus. É por isso que existem muitas religiões, muitos deuses, muitos povos e culturas que cultuam o seu próprio Deus, porque isso é uma tentativa de humanizar, de materializar um Criador que criou todas as coisas. E Deus ele não escolheu um único povo para ali vir um Messias, nada disso. Isso foi uma história dos judeus para eles mesmos, para ele poder doutrinar o seu próprio povo, para que o seu povo obedecesse.
Então essa foi a história de Israel, que com o tempo Roma pegou. Roma adaptou muitas passagens escritas do primeiro século que foram quase destruídas. Resquícios e pergaminhos, pedaços de achados escritos do primeiro século, então começaram a montar uma história a partir do quarto século, que se tornou o Novo Testamento, que foi escrito então em grego, que é histórias totalmente romanas, praticamente incluída muitas histórias continuadas, porque foi achado apenas resquícios, fragmentos. O Novo Testamento não é completo do jeito que está hoje nas Escrituras. Ele foi completado pelos romanos a partir de Constantino. Então, olha que interessante, o Deus de Israel fez acepção de pessoas, ele faz acepção de pessoas, mas foi Israel, foi os judeus que criaram essas histórias para o povo deles. É como o Novo Testamento, que diz que Jesus ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O próprio Jesus também fazendo a acepção de pessoas, esquecendo o resto do mundo, como se o resto do mundo não fosse pessoas boas, não tivessem boas atitudes e não tivesse um bom caráter. Então eu queria que você analisasse, prestasse muita atenção, leia e estude e perceba que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela não foi inspirada por Deus. Foi um povo que trouxe, que criou uma doutrina no Velho Testamento e através das guerras, das perseguições, depois Roma continuou essas histórias, mas nesse caso com interesse político para poder dominar o povo, para o povo poder ficar cego, não conseguindo enxergar que ele pode se tornar um povo melhor, mais inteligente e próspero. Portanto, a igreja, quando se tornou romana, ela então passou a perseguir o povo que desobedecia às doutrinas da igreja, porque ela começou a enriquecer com as doutrinas, com o povo obedecendo suas doutrinas, e eles matavam aqueles que iam contra as doutrinas da igreja dos primeiros séculos, a partir dos quarto século, para ser mais específico. Então o povo começou a ser doutrinado politicamente depois do quarto século. Enquanto o Velho Testamento foi doutrinas para um povo que era os judeus, as 12 tribos, o Novo Testamento então passa a ser politicamente imposto pelos romanos, por Roma, para que assim então o povo seja controlado. Essa é a Bíblia, as Escrituras que temos até os dias de hoje, que foram tirados, alguns livros foram colocados, outros, alguns canons foram incluídos, outros não. Muitos eram para ter entrado, outros não. Eles decidiram o que entrou e o que não entrou, pelo simples interesse de dominar o povo, como acontece até os dias de hoje. E muitos hoje ainda defendem as Escrituras, a Bíblia, como a plena palavra de Deus, e não é. Eles defendem com unhas e dentes, inclusive algumas pessoas da graça, e ela não é a palavra de Deus. A Bíblia, como eu falei, são histórias primeiro escritas pelos judeus para eles. Depois os romanos então, através de resquícios, através de pedaços, começaram a montar uma história para poder dominar o povo por puro interesse político. Então são esses dois fatores, os judeus e os romanos. Essa é a Bíblia, as Escrituras, inspirada por judeus e por romanos, e não é inspirada por Deus, não é a palavra de Deus, é a palavra dos judeus e a palavra dos romanos. É só vocês estudarem, verificarem as informações, não parem, não fiquem estagnados achando
que a Bíblia é a palavra de Deus e pararam na graça, e que a graça é a revelação de apóstolo Paulo para as pessoas nos dias de hoje, e não é. É por isso que existe muitas e muitas religiões e muitos sistemas que até os dias de hoje vem confundindo e vem trazendo mais confusão para as pessoas. E muitos realmente estão confusos, e aí vêm no canal e acabam criticando por não entenderem, por ainda achar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é. Por idolatrar a Bíblia escrita pelos judeus e pelos romanos. Então, o Criador, aquele que fez todas as coisas, o autor da vida, ele é quem criou tudo que existe antes e existe depois. Aí podem até perguntar, e qual é a prova disso? Bom, não tem prova, e aí sim, crê quem quiser crer, mas uma prova é a nossa existência e toda a existência da vida. Alguém criou, existiu um início, alguém que deu o start, que criou, começou a criar tudo, e hoje está tudo aí, a vida é tudo. Então, esse Deus que está na Bíblia, ele é um Deus contraditório e que às vezes não dá certo e que vai contra os seus próprios princípios, porque são histórias criadas pelo próprio homem. Foi um Deus criado pelos judeus para eles doutrinarem o seu próprio povo, para que eles se tornassem um povo melhor que os outros povos. Então, essa é a Bíblia, é as escrituras que nós temos em mãos e que estudamos até os dias de hoje, e que inclusive muitos idolatram, e alguns ficaram presos num sistema da graça e ensinam a Bíblia como se fosse a palavra de Deus, e não é. Então, galera, eu espero que esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro. Espero que aqueles que tinham dúvidas começaram a enxergar e começou a trilhar esse caminho. Então estudem, continuem estudando e perseverando, estudem a história da igreja. Peguem quem escreveu a Bíblia, quem escreveu os livros, quando foi escrito, estudem, não parem de estudar, verifiquem essas informações. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!